Olá pessoal, hoje vamos abordar um tema muito debatido que está registrado bem no início das Sagradas Escrituras. Afinal de contas, quem eram os gigantes e os filhos de Deus citados em Gênesis 6? Vamos para a leitura. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, lhes nasceram filhas. E viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Pois bem, há linhas de pensamentos e crenças distintas referente a este assunto. Linhas adotadas por teólogos, líderes religiosos e até mesmo denominações inteiras ligadas à mesma ideologia. Uma delas é que os filhos de Deus eram os descendentes de Sete, o terceiro filho de Adão citado na Bíblia. E as filhas dos homens eram mulheres descendentes de Caim. Então esses filhos de Deus se corromperam ao tomar as filhas dos homens como esposas, ao ponto de formarem famílias totalmente ímpias. Ou seja, ao invés dessas mulheres se converterem a Deus, elas desviaram os seus maridos, tirando-os totalmente da presença do Senhor. Dessa união, a Bíblia diz que nasceram homens que foram valentes, homens de guerra, conquistadores e varões de fama, homens renomados, reconhecidos pela civilização. Vale a pena lembrar que na genealogia de Caim, no capítulo 4, apesar de Deus não ser citado nela, vemos homens que se destacaram na história. O próprio Caim é o primeiro a edificar uma cidade. Da sua descendência surge o primeiro bígamo, o primeiro a fazer tendas e juntar rebanhos de gado, o primeiro músico e o primeiro ferreiro, talvez até mesmo o primeiro a forjar armas. Então, em dado momento que essa união viesse a acontecer dos descendentes de Sete com as descendentes de Caim, a civilização já não era mais a mesma dos dias de Adão. O homem havia evoluído suas técnicas, e é nesse cenário que nasceriam os filhos dessa união, homens valentes e varões de fama. Essa seria uma ideia de fácil aceitação, pois estamos falando da união de seres humanos, pessoas que, apesar de suas crenças e condutas diferentes, geraram filhos, os quais se destacaram em sua época. Mas essa linha de pensamento encontra um obstáculo quando lemos no livro de Jó, capítulo 1, verso 6 e capítulo 2, verso 1, nos quais dizem que os filhos de Deus vieram se apresentar diante do Senhor. Também Jó 38, verso 7, diz que os filhos de Deus rejubilavam. No hebraico, o termo usado para filhos de Deus no livro de Jó é Bnei Ha-Elohim, o qual também é usado em Gênesis 6:2 e 6:4. A partir daí, dá-se outra linha de pensamento defendida por muitos. Os Bnei Ha-Elohim, filhos de Deus, eram anjos, já que na narrativa de Jó temos uma certeza convicta que se trata de seres celestiais. Seguindo esse pensamento, os filhos de Deus, anjos caídos desde a rebelião de Satanás, viram que as filhas dos homens, tanto as crentes como as ímpias, eram formosas, então começaram a desejá-las e se relacionaram com elas. Dessa união nasceu uma raça híbrida, os gigantes, que também eram os valentes e os homens famosos da antiguidade. Esses gigantes, com seu tamanho e força, passaram a subjugar e a conquistar os demais homens de estatura normal, e por essa razão seriam citados como valentes e famosos. Aqueles que assim pensam citam as referências bíblicas de 2 Pedro 2, 4 e 5 e Judas 6 para defenderem sua tese, crendo que os anjos citados nessas passagens seriam os mesmos anjos que se relacionaram com as mulheres antes do dilúvio. Pedro diz: porque Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou a cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas
ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Judas também diz: e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou-os na escuridão, nas prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Mas essa ideia também barra em algumas dificuldades, pois os anjos são seres espirituais e teriam que se materializar, tornando-se seres humanos para que isso acontecesse. Vamos ver o que Jesus diz em Mateus 22:30. Porque na ressurreição nem se casam, nem se dão em casamento, mas serão como os anjos no céu. Todos nós sabemos que o desejo sexual é um item fundamental para que um homem e uma mulher se unam em casamento. Dessa forma, precisamos aceitar que os anjos primeiro tiveram que se materializar, para que depois viessem sentir tal desejo. Ou então, sem sentir nenhum tipo de desejo, se materializaram e seduziram as mulheres com o intuito de corromper toda a humanidade. Lembremos que a humanidade já vinha se corrompendo desde os dias de Caim, sem a citação de nenhum anjo para seduzir as mulheres. Em outra ocasião, Jesus diz: porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Jesus diz aqui que o povo estava despreocupado com o juízo que haveria de vir, e são citados necessidades e costumes básicos do dia a dia: comer, beber, casar-se e dar-se em casamento. Levando em consideração fatos importantes que antecederam o dilúvio, citados na Bíblia de uma forma tão clara e explícita, como a queda do homem, o assassinato de Abel, o provável arrebatamento de Enoque e até mesmo fatos relacionados aos descendentes de Caim, não deveria um assunto como esse, anjos se relacionando com seres humanos, ter uma relevância maior a ponto de ser melhor explicado? E se esses anjos eram anjos caídos, rebeldes, por que são citados como filhos de Deus? Ainda seguindo este pensamento, de onde teriam se originado os gigantes que aparecem na Bíblia depois do dilúvio? De onde teriam surgido os filhos de Anak, citados em Números 13? Og, um homem enorme, que era rei de Bazã, uma terra conhecida como terra de gigantes, como vemos em Deuteronômio 3. Sem falar nos gigantes de Gate, texto bem conhecido, que está em 2 Samuel 21. E o próprio Golias, que descendia dessa raça de gigantes. Seriam esses gigantes também descendentes de uma raça híbrida, formada a partir do relacionamento de anjos e mulheres? Para isso, precisamos aceitar algumas condições. Ou Deus não aprisionou todos os anjos que pecaram, ou então houve outra rebelião depois do dilúvio. Além disso, ainda existe um grupo que defende que nos manuscritos originais, Nefilim, a palavra hebraica traduzida para gigantes, foi traduzida de forma errada quando passado do hebraico para o grego na Septuaginta, a versão grega do Velho Testamento. Na Septuaginta, Nefilim foi traduzida para gigantes, quando o certo seria caídos, já que Nefilim deriva do verbo nafar, que significa cair. Seguindo então este pensamento, não teríamos em Gênesis 6 a palavra gigantes, e sim caídos, que poderiam sim ser atribuída a anjos caídos que se relacionaram com as mulheres. Poderíamos dizer também que caídos não seriam os anjos, e sim o fruto da união entre anjos e mulheres, pois a partir dessa união surgiriam homens que não seriam gigantes, mas de uma natureza caída, ou seja, desde a sua origem eles eram maus e distantes de Deus, pois não faziam parte de um plano divino. E até mesmo definir que não há nenhuma citação de anjos nesse texto, porque os filhos de Deus seriam os descendentes de Sete, e as filhas dos homens, as descendentes de Caim, que geraram filhos, homens normais, que apesar de caídos espiritualmente, se destacaram por sua força, fama e coragem. Até aí tudo bem, mas teremos que novamente fazer a pergunta: e os gigantes depois do dilúvio, de onde surgiram? Enfim, são posições, ideias e argumentos que precisam ser respeitados, mesmo quando não concordamos. Mas em todo o contexto de Gênesis 6, a narrativa deixa evidente que a ira de Deus está relacionada somente ao homem. Vejamos,
E aconteceu que os homens começaram a multiplicar-se. Disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem. Destruirei da face da terra o homem que criei. Em nenhum momento a ira de Deus se refere a anjos. Então é possível que a expressão filhos de Deus sirva tanto para homens que temiam a Deus como para anjos. Também no verso 4 diz: havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois. Vemos que os citados gigantes existiam desde que os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra. E também depois, quando passou a existir esta união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Também, segundo o texto, não precisamos ligá-los de nenhuma forma como resultado dessa união, pois a Bíblia diz somente que eles existiam e não que eram filhos dos filhos de Deus com as filhas dos homens. Se os nefilins realmente eram gigantes, de onde eles vieram? Como surgiram? E os gigantes citados após o dilúvio, que se estendem até os dias de Davi, de onde vieram? Como surgiram? Amigos, se fosse tão fácil responder, não haveria tantos debates a respeito desses assuntos. Tire você mesmo suas conclusões. Ou não. E com isso, chegamos ao final desse vídeo. Fiquem com Deus.